Olá meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar, sou José Augusto, fundador da SDF Alto-Falantes, mas eu estou aqui para falar do nosso momento de fé. Então, para você que quer ouvir a palavra de hoje, fique comigo até o final desse vídeo. Vamos falar de João 16, do versículo 28 ao 33. Meus irmãos, vamos fazer a leitura de João 16, do 28 ao 33, diz assim Jesus dizendo, meus irmãos: saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora fala abertamente e não dizes por parábola alguma. Agora conhecemos que tudo e não precisa de que alguém te interrogue. Porque isso cremos que saístes de Deus. Respondeu Jesus: credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, aqui Jesus falando um pouco da sua crucificação que viria pela frente, né? Ele falou de uma forma para dizer para os discípulos que estavam com ele que dali para frente cada um seguiria, né, disperso para fazer a sua parte. Então, assim como João fez esse relato dizendo que Jesus falou neste momento, está escrito, assim está em Mateus, assim está em várias passagens das Escrituras pelos seus discípulos. E o que me chama a atenção, meus irmãos, para trazer para esse momento agora de virada de ano, de começar um novo ano. Eu sei que todos nós colocamos a nossa vida em primeiro lugar para fazer apostas positivas e prósperas para este ano que se inicia. Porém, eu tenho que lembrar vocês do que Jesus disse aqui. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus afirma aqui. Meus irmãos, ele diz para nós que vai passar o ano, vai começar um novo ano e nós não vamos nos libertar das aflições deste mundo. E nós só vamos ter paz quando colocamos a paz em Jesus, em Deus, Deus Pai Criador. Então ele faz a separação, ó. Tenho-vos dito isto para que em mim tenha paz. Olha Jesus o que ele fala. Então, para aqueles que querem buscar paz neste mundo agora, meus irmãos, coloquem o seu direcionamento e o seu foco de princípio de vida na presença de Deus, na presença de Jesus, para falar: Senhor, eu preciso da sua paz e eu preciso que o Senhor esteja comigo enquanto eu estiver nesse mundo, para enfrentar as aflições deste mundo com bom ânimo. Aí ele diz: eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Tenha bom ânimo. Então nós não podemos nos acovardar com qualquer coisa que acontece no mundo e baixar as nossas cabeças e dizer: ah, não tem mais o que fazer. Não, tem o que fazer. Nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? O que está alinhado com os propósitos de Deus? Esse é o primeiro do princípio que nós temos que nos entender com Deus. Irmãos, eu quero falar para vocês que nós não estamos aqui neste mundo simplesmente para viver as coisas para a nossa vida carnal, para a nossa família e só para isso e tá bom, tá tudo bem. Não, não é assim, meus irmãos, não é assim. Eu pensava dessa maneira, mas não é assim. Jesus tem propósito na vida de cada um de nós. Só que você tem parado para saber o
que é esse propósito que Deus tem com você, o porquê que você está aqui. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Esses dias até a minha esposa que está aqui à minha frente falou assim, poxa, todos os seus amigos estão morrendo, está indo embora, até brincou, né? Quem vai ser o próximo que vai morrer? Então assim, irmãos, eu tive relacionamento com vários amigos, né? Companheiros, colegas, e eles foram embora já, já deu o tempo deles aqui e foram embora. Ué, mas por que então eu estou aqui ainda? Por quê? Porque não terminou o propósito de Deus. E se eu tivesse ido embora? Digamos que eu fui embora. E agora, no nosso momento de fé aqui, como que eu estaria trazendo a palavra de Deus para falar com vocês no nosso momento de fé? Então vai chegar o dia que eu não vou estar aqui para fazer um momento de fé. Mas isso quem determina é Ele. Então o propósito nosso tem que estar alinhado com Deus, meus irmãos. Tem que estar alinhado com Deus. E Ele sabe o que nós temos que fazer agora, neste momento, para que Ele possa nos usar ainda. Porque ainda existe profetas, cidadãos de bens e gerações em cima deste mundo, desta terra, que Ele se agrada, que Deus se agrada dessas pessoas. Existe, meus irmãos. Porque se não tivesse mais ninguém aqui que Ele se agradasse nesse mundo, já estava pegando fogo em tudo já, meus irmãos. Já estava pegando fogo. Porque se a gente buscar em Apocalipse, é dia após dia dizendo que vai piorar, não vai melhorar. Ele fala que vai piorar, que não vai melhorar. Mas aqueles que se reservar para ter a paz que Ele quer nos dar, qual que é essa paz, meus irmãos? Eu vou falar pela notícia de hoje, aproveitando neste vídeo. Nós tivemos uma notícia hoje que os Estados Unidos foi lá e tacou um monte de bomba para matar o povo venezuelano. O que acontece com isso, meus irmãos? Foi da vontade de Deus que o presidente dos Estados Unidos mandasse a bomba lá para matar aquele povo lá. Foi da vontade de Deus. Para libertar o povo. Precisou matar o povo para libertar o povo, digamos dessa maneira. O que acaba acontecendo? Tudo está se tornando guerra. Já virou guerra, que vocês viram. Se eu torço para um time, você torce para o outro, é uma guerra. Se eu tenho um político, que eu já falei várias vezes para vocês, que eu não tenho político para nenhum lado, para nada. Eu não tenho ninguém nessa terra que eu confio. Eu só confio em Deus. Só em Deus, meus irmãos. Eu só confio em Deus. O resto aqui eu não confio em nada. Eu tenho relacionamentos de trabalho, de qualquer coisa com esse mundo aqui, mas em primeiro lugar eu estou com Deus, eu estou com Jesus na minha vida. Eu estou assim, Senhor, eu estou tomando essa atitude aqui, eu estou fazendo isso, espero que o Senhor esteja de acordo e que se esse camarada que está do outro lado estiver mal intencionado, leva ele embora daqui, tá? Não quero ele comigo não, pode levar isso aí. Se isso não presta, que vá embora. É desse jeito, meus irmãos. Porque o que eu não estou vendo, ele está vendo. Não tem ninguém aqui que consegue se esconder dele. Não tem. E através do mover dele, eu creio e vi isso comprovado na minha vida. Irmãos, pessoas negativas, pessoas ruins, que ficavam reclamando o dia todo, estavam ao meu redor. A minha vida não prosperava. Minha vida não ia para frente. Não ia para frente, meus irmãos. O dia que esses camaradas foi embora, rapaz do céu, parece que abriu a porteira do céu da prosperidade na minha vida. Eu pude realizar os sonhos que eu tinha de infância, em ter coisas que eu queria para minha carne, coisas que eu vou dizer para vocês que eu não imaginava que eu poderia chegar a esse ponto. Só que o que aconteceu? Deus permitiu que aquelas coisas ruins, aquelas pessoas negativas, foram embora. Quando elas vão embora, Deus move uma ação com outras pessoas em outros lugares e traz bons relacionamentos para o meu trabalho, para o meu dia a dia, e aí a empresa começa a prosperar. Olha que interessante. E por que a prosperidade não veio antes até a empresa? Por que a prosperidade não veio antes? Porque se tivesse vindo antes, com as pessoas que estavam do lado, elas estariam tirando proveito disso. E aí ficaria mais difícil para separar o joio do trigo. É assim, meus irmãos. Então, meus irmãos, tudo nós vamos ter aflição nesse mundo. E tudo nós vamos ter que ter o quê? Um alinhamento de propósito com Deus. Para consagrar tudo que a gente faz, todas as decisões, tudo neste mundo, para que a gente tenha a paz que Ele nos promete e que as aflições do mundo seja resolvida com bom ânimo. É assim, meus irmãos. Mas nós temos que
fazer o quê? Um alinhamento de propósito com Deus, um alinhamento de oração. Meus irmãos, você sabe o que é a oração? A oração é quando eu falo para Deus. Eu falo, Senhor, você viu que eu vou ter que tomar uma atitude agora com uma determinada pessoa? Eu vou ter que fazer isso. O Senhor está de acordo? Sabe por quê, meus irmãos? Quando Deus me coloca nesse posicionamento aqui, na terra, neste mundo de agora, Ele me coloca no topo. Não tem ninguém acima de mim, meus irmãos. Ninguém. Sabe o que é ninguém? Não tem ninguém acima de mim. A maior decisão relacionada a essa empresa, a esse trabalho, é a minha. Então, beleza. Se eu tenho um princípio de fé, agora eu estou falando para vocês que tem um princípio de fé na criação e na existência de um Deus lá de cima. De um Deus criador, de um Deus que vai trazer o quê? Tudo para a sua vida, para que você tenha o que é necessário neste mundo agora. Quando você se coloca para esse Deus nessa posição, você tem que estar alinhado com o propósito dele. Por quê, meus irmãos? Porque imagina só, eu estou na empresa, não tenho que prestar conta para ninguém, não preciso falar nada para ninguém, e dessa empresa eu posso fazer o que eu quiser que vá trazer benefício para a minha carne, para o meu eu, para o meu ego, para a minha vaidade, para mim. O que acaba acontecendo, meus irmãos? Pode ser que nesse não tenho que prestar nada para ninguém, eu vou fazer isso aqui, ó, eu consigo um dinheirinho a mais fazendo isso, eu engano um pouquinho de gente aqui, agora eu faço isso aqui, engano um pouquinho de gente aqui, agora eu faço aquilo ali, engano um pouquinho de gente que eu enganar em cada lugar, eu vou ter bastante dinheiro para mim. Né, meus irmãos? Então assim, mas para mim que tem um princípio e tem uma fé de criação, eu penso assim, Senhor, o Senhor me proporcionou chegar nesse posicionamento. Hoje, a última palavra relacionada a essa empresa diante do mundo, porque já até em outros países nós já fornecemos os nossos alto-falantes. Então hoje, no posicionamento que o Senhor me colocou, com as decisões que eu tenho que tomar, o Senhor está de acordo? Eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que falar aquilo, eu vou ter que fazer isso, fazer... O Senhor está de acordo? Isso é oração, meus irmãos, isso é oração, é quando eu chamo Ele, falo para Ele. Mas Ele não está te ouvindo, Ele não está te respondendo. Pelo contrário, Ele está me respondendo, meus irmãos. Ele está me respondendo sim, tá? Eu consigo ouvir na minha mente o direcionamento e a afirmação da decisão que eu tenho que tomar. Tudo com alinhamento com o propósito de Deus. Porque eu estou assim, Senhor, o que eu tenho que fazer aqui, o Senhor precisa ver se eu estou sendo exemplo para o povo daí de fora do mundo. Por quê? Porque no passado eu fui uma pessoa que não fui exemplo. Se o Senhor permitiu que depois de tudo isso que aconteceu, vários amigos, colegas, companheiros meus de anos foram indo embora desse mundo. Foi todo mundo embora já, meus irmãos. E aí o que acontece? E eu estou aqui ainda. Eu estou aqui. O que o Senhor quer? É só para mim ser feliz com meus filhos, com a minha esposa? É só isso, familhinha feliz e está tudo certo. É só isso que o Senhor quer? E aí, meus irmãos? Não é isso que eu quero. Não é isso. Não é só ser feliz, não é só isso não. Eu quero que você seja exemplo para esse povo. Eu quero que você seja exemplo. Aí imagina só a hora que Deus fala, seja exemplo para uma pessoa que vem com uma bagagem ruim, com uma bagagem, de problemas. E aí de repente você tem que escolher, poxa, não vou mais compactuar com o mal, eu tenho que compactuar com o bem agora para me alinhar com Deus, para que as coisas dê certo. Aí começam as coisas a dar certo, meu irmão. Aí o que acaba acontecendo? Aí você tem pessoas ao seu redor, pessoas com dificuldades e lamentações. Não enquadra aqui, ó. Vai enfrentar as aflições, tenha bom ânimo. Não enquadra. Por quê? Porque essas pessoas ficam lamentando, murmurando e não sei o quê. E resumo, meus irmãos, a empresa e eu não conseguia ir para frente, meus irmãos. Vocês têm o que eu estou falando para vocês? O negócio não ia para... Mas o que tem a ver com os que estão do lado? Porque, meus irmãos, eu deixava ouvir essas pessoas que estavam murmurando, reclamando, se arrastejando, se lamentando, falar a decisão que eu tinha que tomar.
Aí quando eu falei, cara, mas não é possível. Se essas pessoas estão tão ruins, como que elas vão decidir o que vai ser bom para mim? Não, não é dessa maneira. E então vamos mudar isso. Senhor, o que eu tenho que fazer? Vamos alinhar nós dois. Ó, toma essa decisão, essa decisão, essa decisão. Quando eu comecei a passar as decisões de um CEO, que é o maior de uma empresa, quando eu comecei, essas pessoas começaram a ir embora. Esse foi para cá, esse foi para lá, esse foi para lá. Quando esses foram embora, pessoas de outros lugares fizeram contato de relacionamento e de trabalho com essa empresa e essa empresa começou a prosperar como nunca. Poxa, mas como assim? Partiu de uma decisão minha. Qual que foi a decisão minha? Parar de ouvir quem está do meu lado reclamando e resmungando e se lamentando e não está tendo bom ânimo, assim como está escrito aqui na palavra. Tem bom ânimo, eu venci o mundo, está passando por uma dificuldade, tem bom ânimo. Foi assim com a minha vida. Eu tive bom ânimo, foi anos pelejando, sofrendo. Só que aí quando eu me coloquei no posicionamento do alinhamento com Deus, do propósito dele, coloquei-me no lugar de CEO da empresa, de decisões maiores dessa empresa, é por mim, sou eu, ninguém fala acima de mim. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? A empresa começou a voar, e trazer prosperidade para esse lugar. E hoje, meus irmãos, começando esse ano, com um nível de experiência que eu adquiri com várias e várias situações, eu quero dizer para vocês, para de ouvir quem está do seu lado se lamentando, murmurando, se rebaixando. Para, meus irmãos, para. Faz como eu quero ser exemplo agora, faz como eu. Para e fala, Senhor, o que você tem comigo? Eu estou trabalhando nesse serviço, o que nós temos que fazer lá? É com Deus, meus irmãos. É melhor você falar dessa maneira em oração com Deus, porque para quem não sabe, orar é isso, meus irmãos. Orar não é Ave Maria cheia de graça, Pai Nosso dos Pai Nosso, não é isso não. Orar é você falar, você está tomando decisão, Senhor, eu vou ter que tomar essa decisão, estou indo para uma reunião, estou indo fazer isso, o Senhor vai comigo, eu quero que o Senhor me abra o entendimento, eu quero que o Senhor coloque o Espírito Santo para que eu possa sentir que esse negócio o Senhor está de acordo, eu preciso de você a todo minuto, Senhor, eu preciso de você comigo no meu trabalho, na saúde, em tudo que eu vá fazer, eu preciso de você, Senhor. É isso, meu irmão, é isso, é trazer Ele para a vida de vocês. Porque quando eu fiz isso, meus irmãos, tudo isso aqui mudou. Tudo isso mudou e mudou para melhor. Para se tornar exemplo hoje, para estar no momento de fé falando para vocês. O Senhor falou, não, agora você está no caminho certo. Por quê? Porque eu parei de ouvir quem estava ao meu redor, lamentando, murmurando e reclamando, para falar, não, eu não tenho que ouvir essa gente. Eu não tenho que ouvir esse povo, eu tenho que ouvir Ele que está lá em cima, eu tenho que ouvir Ele, então fala comigo, meus irmãos, fala comigo, foi assim, meus irmãos, foi assim, foi pedindo para Deus falar comigo que as coisas foram mudando. Então começa esse ano, meus irmãos, é um ano novo, consagrando esse ano a Deus, consagrando esse ano a Jesus, que veio aqui nesse mundo para ser crucificado por nós, pelos religiosos, pelos eu sou, né, de Deus, entendeu? Os religiosos crucificaram Jesus, se vocês não sabem, meus irmãos. Não foi prostituta, não foi paralítico, não foi bandido, não foi essa gente. Quem crucificou Jesus foi religiosos, tá? Então tomem cuidado, meus irmãos. Por isso que Deus pegou, como eu falei aqui, eu torno a repetir, padre não me enrola, pastor não me enrola, pai de santo não me enrola, esse povo todo, ninguém me enrola, meus irmãos, ninguém. Sabe por quê? Porque eu conheço das escrituras, do que está aqui, ó. Eu tenho conhecimento do que está aqui. E da forma que está escrito aqui, eu tenho me colocado diante de Deus com essa conexão que eu falei para vocês agora, de buscar Ele a todo instante. Acho que Ele deve estar lá em cima assim, poxa, mas Ele não para de me encher o saco. Todas as decisões, tudo que Ele vai fazer, mas antes assim, do que eu fazendo tudo nesse mundo, e nem lembrando dele, nem falando nada para ele. E aí depois dá tudo errado, quebro a minha cara. E depois de quebrar a cara, aí eu vou falar, pô, meu Deus, mas você não está vendo, está tudo dando errado. Mas não sei o quê.
Eu vou só simbolizar para vocês. Aí de lá ele vai falar assim, isso, todas as decisões que você tomou aí embaixo, você me consultou em alguma? Você me perguntou alguma coisa? Você falou para mim alguma coisa do que você estava tomando de atitude aí? Não. Então agora as consequências são suas. E essas consequências, meus irmãos, eu vivi no meio de algumas delas com pessoas ao meu redor, pessoas que negativas, pessoas que viviam se murmurando, se rebaixando para o mundo, nada dava certo, na boca deles nada dava certo. E o que eu aprendi nas Escrituras é que com a nossa boca nós abençoamos. Então tudo que você quer, você profetiza com a sua boca. Não fale maldição e fale em bênção, tá? Então, meus irmãos, para começar este ano, vamos começar com foco e a direção no que é certo, nas coisas de Deus, buscando esse propósito, buscando esse entendimento. Porque se a gente alinhar para o princípio, por que dos meus amigos da época, de 19 que a gente gostava de estar junto, 19, hoje deve ter 3. Tem eu que estou aqui falando para vocês, uns 2 presos, um na rua, o resto morto. Por que então que sobrou isso aí? Por que o propósito? O meu eu sei, porque eu tenho que estar no momento de fé aqui com vocês, alinhando a minha vida e mostrando como exemplo para esse povo imundo aí de fora. Que assim eu vivi no meio da imundícia. Eu vivi aí no mundo da imundícia, dos pecados, de tudo de ruim. Então hoje, por que eu vivo ainda, eu creio? Porque o meu propósito, o meu alinhamento com Deus foi estar aqui agora como base de exemplo e ensinando como se transformar para coisas boas e essa conexão com Deus, para poder vencer o mundo com bom ânimo. Porque as aflições vão vir, mas enquanto eu tiver bom ânimo de falar, Senhor, vamos resolver isso, vamos decidir isso, vamos fazer aquilo, um dia eu venço esse mundo, um dia ele me leva. Me levou daqui, meus irmãos, eu vou tranquilo, porque eu vou com a consciência que em todo momento as minhas decisões que eu estava tendo aqui, não era para ficar pisando em cima das pessoas, não é para ficar sendo esperto em cima das pessoas, não era para ficar tirando proveito das pessoas, mas era para mostrar para as pessoas como é viver uma vida de justiça, de honestidade, de santidade, meus irmãos, santidade. Olha a palavra que eu posso falar hoje para vocês, meus irmãos, santidade. Oh Deus maravilhoso, como eu não sou digno de poder usar essa palavra como eu posso no dia de hoje, de tão errado que eu fui. Mas a mudança existe, passa ano, vem ano. Enquanto a mudança não partir de você, de dentro de você, nada vai acontecer. Vai passar ano e tudo vai continuar do mesmo jeito. Então, meus irmãos, reflitam nessa palavra e eu espero que Deus coloque uma outra passagem das Escrituras Sagradas, toque ao meu coração para que eu traga no próximo momento de fé. Então Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.